Minhas irmãs, é uma alegria estar aqui com vocês nesse evento. Quero agradecer, como sempre faço, a organização do Ministério Fiel, por colocar esse encontro e fazê-lo acontecer e terem me convidado para abrir. Abrir sempre é desafiador, mas eu tenho uma vantagem, eu posso escolher o texto que eu quiser e eu escolho o primeiro. Então eu escolhi o texto da conferência. Eu vou pregar em Colossenses capítulo 2. Então, por favor, abra sua Bíblia em Colossenses 2. Nós vamos ler versos 1 a 5. E depois vamos ponderar sobre o que Paulo tem a nos ensinar nessa passagem. Colossenses 2, de 1 a 5, diz assim: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Vários de vocês sabem, e eu não vou aqui chover no molhado, mas quero destacar isso, que esse é o ano em que se celebram os 500 anos da Reforma Protestante. Isso está mencionado no nosso livrinho aqui, isso está sendo dito em várias igrejas que têm zelo pela tradição da Reforma. Então, eu quero trazer à tona um aspecto que tem tudo a ver com o tema dessa conferência. Um dos 5 lemas da Reforma era Solus Christus, ou somente Cristo. E Solus Christus significava algumas coisas específicas lá no século XVI, mas que eu acho que tem aplicabilidade para o que Paulo vai dizer em Colossenses e para nós hoje. No século XVI, a grande questão era o que a Igreja Católica Romana havia trazido em termos de mediação, isto é, como é que nós conseguimos nos achegar a Deus. E por conta do seu entendimento não só de Maria, mas dos sacerdotes, como eles eram necessários intermediadores dos fiéis, entre os fiéis e Deus, então os reformadores entenderam que a mediação de Cristo somente estava sendo danificada. Então era uma briga para entender a mediação de Cristo. Uma outra coisa ligada ao só Cristo, ou Cristo somente, era a questão dos méritos. Os méritos que deviam ser de Cristo somente, na teologia católica romana, era mencionado méritos de outras fontes. Então falavam-se dos méritos dos santos, que eram usados para acrescentar e de alguma maneira livrar aqueles que não têm muito mérito de coisa pior. É daí que surgiu as famosas indulgências, que vinham dentro de um contexto de penitência, em que você investia, eu vou usar uma linguagem que talvez vocês entendam melhor. Você investe no reino de Deus e Deus te abençoa. Uma linguagem bonita, não é? Era isso que acontecia. Era investimento no reino, porque esse dinheiro estava sendo usado para a construção da Basílica de São Pedro, lá em o que hoje é o Vaticano, em Roma, na região de Roma ali. E portanto, essas indulgências, não só naquele contexto específico de Lutero, mas em geral estavam se tornando alvo de controvérsia. Então, quando Martinho Lutero rebate a prática das indulgências, quando os reformadores falam de Solus Christus, ou somente a Cristo, eles estão querendo falar da preeminência de Jesus, do fato de Jesus ser suficiente, de ser primaz, de ser maioral sobre todos e não ser apenas mais uma medida espiritual nas nossas vidas. É parecido com a chamada parábola da pérola de grande valor. Você deve lembrar dessa passagem. Uma das coisas que mais chama a minha atenção nessa passagem é que assim, havia um homem que colecionava pérolas. Aí ele encontra uma pérola de grande valor. O que ele faz? Ele vende tudo, inclusive as outras pérolas. Mas ninguém é colecionador se você só tem uma. Mas é que toda a identidade dele é transformada porque ele encontrou algo que vale mais do que toda a coleção que ele tinha.
É isso que a reforma queria dizer quando falava da pérola de grande valor. E Paulo entendeu isso, porque Paulo, na sua conversão, disse que ele tinha muitos méritos, mas ele considerou tudo como perda, a fim de conhecer a Cristo, a fim de conseguir a Cristo. Está lá em Filipenses capítulo 3. Então, o lema da reforma, Solus Christus, é mais do que só acertar na teologia. Quando você pensar assim, esses lemas da reforma, esse pessoal que está falando dos solas da reforma, não pense só em teologia certa. Como eu vou tentar mostrar aqui hoje, teologia certa influencia a maneira como a gente se conduz, como a gente vive. Então era mais do que só acertar na teologia, é prezar Cristo mais do que tudo. E a carta de Colossenses tem tudo a ver com isso. Colossenses está relacionado a esse propósito de exaltar a suficiência de Cristo contra todo tipo de ensino que queria acrescentar alguma coisa a Jesus. Então, Colossenses gira em torno de um problema que eu vou explicar melhor daqui a pouco, que somava outras coisas a Cristo. Era como se Cristo fosse muito bom, mas se você pudesse acrescentar algumas coisinhas a mais, ia ficar melhor ainda. E Paulo escreve então Colossenses para mostrar como esse é um perigo enorme. Então o nosso texto básico em especial, esse que eu escolhi, que é o texto selecionado para a conferência, ele mostra um Paulo preocupado com pessoas que ele nunca havia visto. Essa é uma coisa muito interessante, mas que ele tinha um grande vínculo com ele. Você já teve esse tipo de coisa? Gente que você nunca viu, gente que você não conhece, mas você tem um amor especial por essa pessoa. Paulo vai demonstrar esse tipo de relacionamento aqui. Revela que o desejo que move Paulo a ter tanto zelo, o texto mostra que Paulo tem tanto zelo por uma igreja desconhecida, por causa do seu amor por Cristo. Em outras palavras, porque Cristo é o seu tesouro maior, é que ele se move, ou ele é movido a desgastar-se pelas igrejas. Então o nosso texto vai falar do que é uma vida rica em Jesus Cristo. Vai falar da vida em Cristo como sendo de grande riqueza, e como isso promove cuidados específicos para com o próximo. Então eu quero falar de duas coisas basicamente hoje. Primeiro, o que é esse zelo por outros, movido pelo tesouro maior? E depois, como é que ele se processa? Porque uma coisa é falar dele, muito bonito. Depois eu quero entrar em coisas práticas e mostrar o que é esse zelo por aqueles pelo próximo, movido pelo amor a Cristo. Então vamos falar primeiro do zelo por Cristo, que promove amor ao próximo. Depois a gente fala de como é que isso acontece. Bem, eu quero pegar o verso 1 e o 5, que é o primeiro e o último do texto que eu li, para mostrar que Paulo tem muito interesse por gente que ele não conhece. Ele até usa uma palavra interessante, ele fala que ele está lutando por eles. Olha o verso 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Então Paulo se apresenta como alguém que está interessado neles, interessado de tal forma que mesmo eles nunca tendo encontrado Paulo tem grande luta por eles. Essa é a ideia de mostrar que ele quer que eles saibam que um apóstolo intercede por eles e serve-os de alguma maneira, e os serve da maneira como pode. Paulo nunca havia visto a cidade de Colossos, ou melhor, a igreja de Colossos, os que lá congregavam. É possível que ele tenha passado por essa cidade, mas a maioria dos estudiosos diz que provavelmente foi alguém que aprendeu o evangelho de Paulo em outro lugar, que plantou a igreja lá. Possivelmente um homem chamado Epáfras, que é mencionado nessa carta como uma espécie de líder pastor da igreja de Colossos. Então, tanto a igreja de Colossos como a cidade vizinha, a Laodiceia, tinham igrejas que Paulo não conhecia, por isso que ele escreve uma carta para os colossenses, e ele escreve uma carta para os laodicenses. A gente não tem essa carta, mas ele menciona ela no final de Colossenses e diz, troquem as cartas, para que vocês sejam encorajados pelo que eu disse para uma igreja e pelo que eu disse para outra igreja. Então Paulo está interessado, ele está interessado nessas igrejas espalhadas pelo Império Romano, que ele não conhecia, mas que ele recebia notícia delas. Mesmo por esses que ele não conhecia, ele mantinha grande luta. A expressão grande luta tem a ver com um esforço que deixa você debilitado, um constante esforço. Inclusive, a palavra grega é de onde a gente tira a palavra portuguesa agonia. Então o que ele está querendo dizer é, eu tenho agonia, grande agonia por vocês.
Eu sofro muito por causa de vocês, grande agonia, grande esforço. Ele já havia mencionado essa palavra e essa ideia no versículo 29 do capítulo 1. Se você der uma olhada na sua Bíblia, ele fala assim: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Veja que ele se afadiga, esforçando-se o mais possível. E essa é a ideia de que ele fazia esse esforço enorme em prol da igreja de Cristo espalhado. E agora ele está dizendo para os colossenses, dizendo assim, ó, eu não só faço isso pela igreja de uma maneira geral, eu faço especificamente por vocês. É legal quando a gente dá nome e direciona as pessoas, mostra o carinho que nós temos por elas. Eu não só amo a igreja, eu amo vocês. É isso que ele está querendo dizer. O meu esforço é por vocês especificamente. E é nisso que ele foca aqui. E o desgaste do qual ele fala é um desgaste próprio de guerra, de luta. Por isso que a tradução da expressão agona, de onde a gente tira agonia, por luta, ela é apropriada. Até porque no contexto Paulo vai usar termos militares, então ele está numa luta mesmo. Ele está numa guerra. E o que me espanta é o seguinte: Paulo entrar numa guerra por gente que ele não conhece. Tudo bem, escrever uma carta, escrever um e-mail, né, um zap assim, a gente consegue. Mas entrar numa guerra, a linguagem é mais forte, sabe? A gente não entra numa guerra a não ser por alguma coisa que a gente preza muito. Mas eu quero chamar a atenção de maneiras como a gente pode pensar em mostrar amor por pessoas desconhecidas, para depois a gente pensar um pouquinho mais sério sobre o que Paulo está falando. Eu acho que tem vezes em que você faz isso, e tem vezes que você não faz, mas poderia fazer. Mostrar amor por pessoas desconhecidas. Eu aprendi com o meu pai a orar por gente que não existe. É verdade. Você fala assim, hã? Ele fala assim, filho, eu orava por vocês quando vocês ainda não eram nem projeto. E eu entendi isso, foi por isso que eu aprendi desde moço a orar pela esposa que eu não conhecia. E a ideia de orar pela esposa que eu não tenho, ou no caso de vocês que não são casadas pelo marido que eu não tenho, pelos filhos que eu não tenho, ou pelos netos que ainda não vieram, é uma maneira da gente mostrar amor por gente que ainda não está aqui. Você talvez já tenha experimentado isso. Se você já experimentou isso, você pega um gostinho do que é sentir amor por gente desconhecida. Tão desconhecida que nem existe. Não é? Mas você já consegue ter amor. Mas pense em outras coisas. Pense em relacionar-se com mães dos amigos dos seus filhos da escola. Por quê? Porque ela é gente boa? Não. Porque ela precisa ouvir de Cristo Jesus. Uma mulher complicada. Dá nos nervos. Mas eu preciso me relacionar com ela, porque ela precisa ouvir de Cristo. Então, isso é amor por gente desconhecida, por gente que a gente não tem um relacionamento legal. Ela não é o tipo de gente que você quer convidar em casa para o jantar, mas você precisa convidá-la para jantar em casa, porque ela precisa de Cristo. Ela é uma mulher desesperada sem Cristo, ansiedade lá em cima, preocupação e temores aos montes, porque ela não tem segurança, ela precisa conhecer a Cristo. Isso é amar gente que a gente não conhece e com quem a gente não tem um relacionamento prévio. Pense em hospitalidade por pessoas que não são próximas. Talvez algumas de vocês são hospitaleiras e isso é muito bom, mas é uma delícia ser hospitaleiro para com amigo, amiga. É uma delícia. Agora, hospitalidade para gente que a gente não conhece não é a mesma coisa. Mas isso é amor por gente que a gente não conhece. É dar do que é mais precioso que a gente tem para pessoas que nós não temos um vínculo prévio para mostrar amor para com elas. Hospitalidade é uma coisa linda, porque hospitalidade significa dar do que é mais íntimo meu. Não é só casa. São outras coisas. São quando as coisas que são próximas minhas, elas estão à disposição para você usar. Mas você nem me conhece, exatamente. Hospitalidade para com pessoas que não são próximas. Essa é uma maneira da gente mostrar amor por pessoas desconhecidas. Mas eu não quero só dar exemplos do que nós podemos fazer, mas o que move Paulo a lutar por gente que não era conhecida? E aqui que eu quero agora explicar um pouquinho do que está acontecendo em Colossenses, né? Na carta como um todo. Paulo está preocupado com a glória de Cristo, porque ela está em jogo nessa história toda. Quando Paulo escreve essa carta, ele recebeu informação. Aquele Epáfras que eu mencionei antes, o líder da igreja, ele viaja provavelmente cerca de 1.500 quilômetros para encontrar Paulo numa prisão em Roma, e lá ele diz, olha, a igreja de Colossos está em grande perigo. Paulo, você tem que nos ajudar.
Você tem que nos ajudar. Ele está indo pedindo socorro para um apóstolo que tem autoridade mais mais contundente, além do que conhece as Escrituras de forma profunda e poderia ajudar mostrando os perigos. Então Epáfras vem narrando essas coisas e ele fala de falsos mestres que provavelmente ensinavam coisas a serem acrescentadas ao cristianismo. Quando eu falo provavelmente, eu quero que você entenda uma coisa. Quando o pastor chega aqui na frente e ele fala assim, então, o contexto de Colossenses era o seguinte, havia isso, isso e isso. Você pergunta assim, como é que ele sabe? Está nos livros, eu sei. Mas os livros também têm um jeito de adivinhar, que é a adivinhação, muitas vezes bem fundamentada, mas é parecido com ouvir uma conversa de telefone só de um lado. Sabe quando ela fala assim, sei, amanhã? Não dá. Aí você fala, o que não dá? Aí você começa a relacionar para tentar entender a conversa. É mais ou menos isso que é estudar as cartas de Paulo e tentar compreender o que está acontecendo por trás para ele dizer o que ele disse. Para ele dizer assim, ninguém vos engane com raciocínios falazes. Fala, opa, alguma coisa estava acontecendo. Então, o que a gente percebe acerca do contexto da epístola, que é tão focada em Cristo exaltado, Cristo glorioso, é que o que provavelmente estava sendo ensinado é que Cristo era muito bom, mas não era tão grande assim. Então a supremacia de Cristo estava sendo minada. A suficiência de Cristo estava sendo minada. E não é que eles desprezavam a Cristo, e aqui que eu preciso mostrar para você como Colossenses é uma joia de Deus para a nossa vida, porque ela se aplica a muitas coisas que acontecem na igreja. Talvez isso seja a sua realidade, mas mesmo que não seja a sua, é de alguém que você conhece. Sabe aquela pessoa que, quando você fala assim de Cristo, ela fala assim, não, Cristo é tudo. Mas você sabe que não é tudo? Você fala assim, é tudo 30%, né? Porque ela gosta de Cristo, ela adora, ela vai na igreja, ela participa de algumas coisas da igreja, ela gosta de reunião de mulheres, ela vai até na conferência fiel. Mas o problema é que Cristo não basta. Cristo é muito bom. Então, Colossenses é escrita para gente que ama Cristo, mas para quem Cristo não é suficiente. Então não despreza Cristo, mas acrescenta coisas a Cristo. Era como se você tivesse Cristo e mais alguma coisa, era melhor. E o que Paulo vai mostrar é que Cristo mais alguma coisa não tem Cristo. Acabou. Cristo mais alguma coisa é anular tudo aquilo que Cristo faz. Então, o que Paulo faz? Ele escreve uma carta, horas. Ele não podia estar lá, não é? Então ele escreve uma carta. Ele não podia fazer nada com o seu próprio corpo, porque estava preso, mas ele faria o que estivesse ao seu alcance. E o que estava ao seu alcance era escrever, era orar por eles. E essa era a forma de demonstrar amor. Por isso que ele começa esse trecho dizendo, eu queria que vocês soubessem que eu luto por vocês. Ele está tentando demonstrar amor. É como se ele fosse um general à distância. Inclusive essa é a linguagem que passa para a gente do versículo 5. Olha só o 5. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então ele está à distância, ele não está lá presente corporalmente, mas ele está em espírito. E ele está alegre com algumas coisas. E ele usa aqui termos militares, por isso que eu falei que ele parece um general à distância. E que luta é uma tradução apropriada para essa palavra que significa esforço, sofrimento, agonia. Porque ele fala que ele está ausente, mas ele quer saber o estado da igreja. E ele está alegre por algumas coisas. 2 termos militares que ele usa. Ele fala assim, que vocês estou convosco alegrando-me e verificando a vossa boa ordem. Boa ordem estava relacionada às fileiras de um exército. Tudo certinho. Na hora que mostrava a marchar ou avançar rumo a um ataque. Ou defendendo-se de algum ataque. O outro termo é a firmeza da vossa fé em Cristo. A palavra firmeza tem a ver com uma linha de frente firme. Em tempos de batalha, naquele tempo lá, você ganhava uma batalha quando a linha de frente aguentava mais. Quando na hora de avançar, ela não tinha que recuar. Se a linha de frente aguentasse mais, havia um avanço significativo. Então ele usa termos militares para dizer assim, eu luto e eu quero que vocês lutem também. Eu estou aqui encorajando vocês nessa caminhada cristã. Encorajando vocês a terem boa ordem e firmeza em Cristo. A passagem termina com a ênfase em Cristo, como sendo o foco. Então, claro, Paulo não faz nenhum esforço físico por eles, mas ele tinha maneiras de lutar por eles. Uma eu já mencionei, mas eu quero falar de outra. Ele lutava
pelo menos de duas formas, por cartas e por orações. E aqui isso fica explícito na própria epístola aos Colossenses e em outros lugares. Deixa eu falar primeiro de cartas. Carta era a maneira de Paulo tentar resolver problemas das igrejas e encorajar os crentes a se manterem firmes na fé em Cristo. Esse era um dos propósitos principais das suas epístolas. E não foi diferente com essa carta para os Colossenses, como outras cartas que ele escreveu. Então, é interessante que a gente leia esses textos aqui e se esqueça de que eles são cartas. A gente fala é Bíblia, e é Bíblia, mas ela tinha um gênero literário específico. Era uma carta de alguém que ouviu falar de notícia e escreveu para dar um alerta ou para trazer algum consolo. E Paulo fazia isso. Na verdade, eu não sei se Paulo tinha noção do impacto que ele iria causar escrevendo essas cartas, não é? Um homem preso, muitas vezes limitado de fazer o que ele queria fazer. Ele era tão desejoso de evangelizar, que em Colossenses, no capítulo 4, ele fala assim, orem por mim para que eu tenha a oportunidade de pregar, mas o cara está preso. Ele não tinha condições de sair, mas ele estava numa prisão domiciliar, então ele tinha condições de receber gente. O que ele quer é que Deus traga gente para cá, para eu falar de Cristo. E Deus fez isso algumas vezes. Por exemplo, teve um escravo chamado Onésimo, que ele gerou entre algemas. Então Deus deu essa alegria a ele algumas vezes. Mas eu acho que mais do que isso, Paulo deu para ele, ou Deus deu para Paulo, uma pena e papiro. Disse assim, edifica a igreja, Paulo. Edifica a igreja. E ele escreveu. E o que a gente tem hoje que enche o nosso coração de alegria foi aquilo que o Espírito de Deus fez, quando ele, ou um amanuense dele, escrevia essas coisas. Então carta era uma das formas, a outra forma era oração. Paulo orava por eles, e ele explicita isso no capítulo 1, verso 9. E eu gosto muito das orações de Paulo. Veja só, verso 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Esse tipo de oração não é feita só por Paulo. No capítulo 4 ele fala que Epáfras também se esforça em oração pela igreja de Colossos. Então, o que Paulo está fazendo? Ele está fazendo o que é possível. Ele não pode estar lá, ele não pode ensiná-los, ele não pode alertá-los presencialmente. O que ele pode fazer? Escrever uma carta, pedir que ela chegue com segurança e orar por eles. Parece tão pouco na cabeça de Paulo, mas no propósito eterno do nosso Deus foi muito. Não foram só os colossenses que foram beneficiados com essa carta. A igreja de Cristo tem sido beneficiada ao longo da história, e as orações de Paulo são um exemplo de como nós devemos orar. Inclusive, eu digo exemplo porque a maioria de nós está acostumado a orar pelas mesmas coisas sempre. É mais fácil de perceber isso nos outros, na gente é mais difícil. Mas pode perceber como algumas pessoas sempre começam a oração igual, sempre pedem as mesmas coisas. Aí você fala, nossa, as mesmas coisas, né? Você é igualzinha. É que você não se ouve. Mas as pessoas também acham que você ora pelas mesmas coisas sempre. As mesmas pessoas. E Paulo, quando ora, ele pede certas coisas que a gente devia aprender mais a pedir com ele, não é? Porque Paulo está interessado no tesouro maior. Então, qual era o motivo do zelo de Paulo? Ele queria que outros vissem a Cristo como suficiente. É isso que faz ele orar. Por que ele ia ajoelhar-se diante do Senhor, prostrar-se diante do Senhor, orar? Ele queria que Deus desse amor por Cristo às pessoas. Então eu pergunto a você, o que leva você a lutar? Ou, para usar a palavra grega, agonizar. O que causa agonia em você? O que recebe o seu maior esforço? Pensa um pouquinho. Eu digo por que eu faço essas perguntas. Nossos esforços revelam o nosso tesouro. É muito bonito colocar no capinha do livro Cristo, nosso maior tesouro. Mas nossos esforços revelam o nosso maior tesouro. Aquilo que ocupa a nossa mente revela o nosso maior tesouro. O que ocupa nossas afeições, o que faz a gente sonhar acordado, o que deixa a gente preocupado, isso revela o nosso maior tesouro. E eu quero que a gente aprenda com o apóstolo Paulo sobre o amor a Deus. Inclusive, o amor a Deus não deve ser nunca dicotomizado do amor ao próximo. É importante que eu diga isso. Parece simples, mas tem pessoas que não entendem isso. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você é uma mulher que é devotada ao Senhor Jesus Cristo e que quer servir as pessoas na igreja, isso nunca deveria atrapalhar o cuidado da sua família, por exemplo. Nunca.
Amor a Deus nunca deveria ser contraditório de amor ao próximo. Eu estava falando a alguns jovens, alguns dias atrás, sobre como teólogos medievais como Tomás de Aquino achavam que amor a Deus envolvia uma vida contemplativa, uma vida de devoção, de pensar em Jesus, de gastar tempo em jejum e oração. E o amor ao próximo envolvia sujar as mãos nesse mundo mal e servir as pessoas e atender às suas necessidades. Qual era o problema na mente de Tomás de Aquino? É que um parece que puxava para um lado e o outro puxava para o outro. Então você tinha que fazer uma escolha entre amar a Deus e amar ao próximo. As duas coisas eram importantes, mas se você tinha que gastar mais tempo com uma, era com uma vida separada de tudo e de todos para dedicar a Deus. Esse entendimento não é bíblico, mas tem mulher que acha que é. É por isso que algumas escapam de casa quantas vezes podem para poder estar na igreja, porque em casa é um inferno. Mas é verdade isso. E às vezes essa busca é deixar de amar o próximo em nome de amor a Deus. Biblicamente isso não combina. Amor a Deus nunca é contrário a amor ao próximo. Devoção a Deus que nos afasta de pessoas é completamente egocêntrico e utilitarista. Por quê? Porque nos afasta dos problemas gerados por pessoas. A gente não quer estar junto com gente que é problemática. Por isso que a gente se dedica a certas coisas. Mas tem o contrário também. Tem pessoas que falam, não pastor, graças a Deus eu amo estar com a minha família. E talvez você ame demais. Eu digo por quê? Porque isso ocupa tanto a nossa mente que a gente se esquece da devoção ao Senhor. E aí de novo você tem um amor para com a sua família que é egocêntrico e utilitarista. Por quê? Porque quando a sua família te satisfaz, então você encontrou satisfação independente do seu Criador. Isso é muito sério. Quando a gente passa quase todo o tempo da nossa vida com as pessoas que nós amamos e um pouquinho com o Senhor e você está alegre, sua alegria está muito doentia, entendeu? Está doentia, porque é egocêntrico, é utilitarista esse amor. Amor a Deus e amor ao próximo não são duas coisas excludentes, por isso que são chamados de os dois grandes mandamentos, eles têm que estar entrelaçados o tempo todo. Bem, até agora eu falei de como zelo por Cristo como nosso maior tesouro deve nos levar a cuidar de pessoas, a atender pessoas, a orar e escrever cartas e cuidar de gente, mesmo quando a gente não os conhece. Mas eu quero gastar o resto da minha mensagem falando sobre como é que isso acontece. Por que nós lutamos, ou pelo que lutamos, melhor dizendo. O que significa nos esforçar para que Cristo seja o nosso maior tesouro? E aí eu vou pegar a parte central do nosso texto, versos 2 a 4, e ali que tem algumas coisas preciosas para a gente ponderar. Primeiro, eu quero destacar que, se você gosta de anotar, e eu vejo vários de vocês anotando, eu posso destacar 2 anseios e 2 propósitos na luta de Paulo, tá? Eu vou falar de 2 anseios e depois de 2 propósitos. Os 2 anseios são pedidos de oração incomuns, muito belos. Gostaria que a gente orasse mais assim. Mas não são muito comuns, por isso que eu vou destacá-los como importantes. E os 2 propósitos são complementares. Um é positivo e o outro negativo. Então vamos começar com os anseios, depois a gente fala dos propósitos, tá? Então, os 2 anseios que são pedidos, né? Estão no verso 2, dá uma olhada. Verso 2 diz assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Até aí. Então, o que Paulo queria? Paulo lutava em favor dos colossenses e também dos laodicenses, que ele menciona no primeiro verso, a fim de que eles fossem marcados por 2 posturas, são os 2 anseios dele. A primeira delas é horizontal, o primeiro anseio é horizontal e o segundo é vertical. O primeiro tem a ver com nosso relacionamento com o próximo. Ele fala assim, para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor. Paulo queria que a igreja de Colossos fosse marcada por unidade. O coração deles fosse encorajado, fortalecido, e o amor fosse o vínculo que os unisse. Dá uma olhada no capítulo 3, verso 14. Ele fala assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Agora, presta atenção, até agora Paulo está falando de amar as pessoas, e eu disse que havia um perigo em termos de falso ensino lá em Colossos. O que amar o próximo ou serem unidos tem a ver? E aí que é importante a gente falar dessa unidade. Paulo entende que quanto mais a igreja aprende a lutar
conjuntamente, mais forte ela é. Então, quando a gente ouvia desde pequeno que união faz a força, propaganda de açúcar, é para a gente lembrar que a união às vezes promove coisas muito ruins. Na verdade, que em grupo as pessoas fazem mais absurdos do que sozinhas, mas juntas elas também deviam ser fortalecidas para fazer aquilo que é bom, quando uma encoraja a outra, quando uma é fortalecida pela outra. Paulo está preocupado com esse vínculo da perfeição. Ele sabe que uma igreja enfraquecida é uma igreja que está sujeita a perigos. Uma igreja dividida é uma igreja em que Satanás entra facilmente. Inclusive, aos de Corinto, Paulo disse isso. Cuidado, se vocês têm problemas entre vocês, Satanás encontra brecha. Ele sabe atuar quando não existe unidade. Então, quando ele fala de um coração fortalecido para que eles sejam unidos, vinculados em amor, é porque ele sabe que essa unidade em amor é fundamental para resistir a perigos do maligno. A segunda coisa que ele pede, ele anseia que os colossenses tenham, que eu falei que é vertical, é a plena certeza do entendimento. Veja que o texto fala assim: e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Forte convicção significa plena certeza, é mais ou menos essa a ideia. Paulo almejava que aqueles cristãos tivessem uma certeza plena do que eles compreendiam, tanto da pessoa de Cristo quanto da obra de Cristo. Os benefícios que a gente recebe em Cristo Jesus. Por que Paulo está preocupado com isso? Porque quando a gente não conhece Cristo corretamente, outras doutrinas produzem a ausência de segurança. Deixa eu explicar. Às vezes, a gente aprendeu na igreja o suficiente para dizer assim: não, pastor, minha igreja é boa, minha igreja é reformada, ela ensina que a gente não perde a salvação. Mas só que nós, pecadores, muitas vezes perdemos a estabilidade nesse caminho de salvação. É por isso que homens sábios do passado falavam de nós não perdermos a salvação, mas ainda assim nós perdemos a convicção ou a plena certeza, passarmos por noites escuras na nossa vida. Isso acontece. E algumas de vocês já passaram, né? Alguns de nós já passamos por isso. E isso mostra como, quando nós não temos essa plena certeza, esse vínculo forte com o Senhor Deus, em que Ele nos assegura de tudo que nós temos em Cristo, a gente pode não perder, mas a gente perde o desfrutar. Sabe quando Davi deitou-se com Batseba e ele fica um tempo sem se arrepender? Quando ele é confrontado pelo profeta Natan e ele se arrepende, então escreve o Salmo 51, belo salmo de confissão, ele escreve algo muito precioso. Ele fala assim: Senhor, não me retires a alegria da salvação. Ele sabe que muitas vezes quando a gente peca, a gente não perde a salvação, mas perde a alegria da salvação. Crentes doentes são assim. E é por isso que Paulo está preocupado que eles tenham um bom relacionamento com o próximo, mas que eles tenham plena convicção, a plena certeza no seu relacionamento com Deus. E por que ele quer isso? Porque ele diz: olha, em Cristo vocês têm tesouros. Então ele usa uma palavra rara nas suas cartas, mas preciosa, inclusive, para o nosso tema nessa conferência. Quando ele fala que, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Aqui, oculto não é escondido. Não é ideia de brincar, de achar tesouro, que nem criança gosta de fazer. Tem a ver com depositado, armazenado, assegurado. Então pensa assim: quando você e eu lutamos e passando por aquelas noites escuras da alma, o texto nos ensina que existem tesouros que nos foram assegurados. E eles estão lá. Pena que a gente nem sempre lança a mão deles. Mas eles estão lá, guardados, depositados, armazenados em Cristo Jesus. Bem, então esses são os dois anseios. Primeiro, a unidade em amor, que é horizontal, e a plena certeza do entendimento, que é vertical. Mas para quê? Para que essas duas coisas são importantes? Quais os propósitos? Agora vem os dois propósitos, tá? O primeiro é um propósito positivo, depois eu falo do negativo. O propósito positivo está no finalzinho do verso 2. Fala assim: para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. O que ele quer? Simples, uma palavra: crescimento. Crescimento. Às vezes a gente, principalmente as mulheres são boas nisso, então eu vou falar com vocês. A gente quer que os nossos filhos não cresçam, eles são muito bonitinhos, pequenininhos.
Mas leva para o pediatra para você ver se ele vai achar bom. Quando o bebê está pequeno, não é? Quando a criança não está na altura ou no peso que tinha que estar, vai dizer, mãe, você está fazendo a criança passar fome, mãe. Aí você leva aquele sabão. Não, é que ela não gosta de comer, doutor. Porque a gente sabe que não crescer é sinônimo de falta de saúde. E espiritualmente é igual. Paulo quer que eles cresçam. E aqui então vem um alerta para algumas de vocês. Eu me alegro muito de vocês estarem aqui, mesmo. E rogo a Deus que o anseio de crescer esteja aqui. Mas a verdade é que tem muitas mulheres presentes em igrejas que ficam estagnadas e não estão muito preocupadas em estagnarem-se. Não estão muito preocupadas. Elas amam a Jesus, mas elas não estão ansiando crescimento, desejando crescimento. E Paulo aqui sabe que é necessário crescer, senão a gente é criança balançada de um lado para o outro, senão a gente não tem firmeza. Então Paulo está pedindo que eles tenham plena convicção e unidade uns com os outros, para que eles cresçam no conceito de Jesus Cristo. Olha que curioso. Paulo está dizendo uma coisa que nem sempre a gente percebe. Quando a gente tem maior união com os outros, isto é, quando o nosso vínculo com irmãos na fé é mais forte, e quando o nosso relacionamento com Deus está mais fortalecido, nós conhecemos Cristo melhor. Você fala assim, claro, pastor, mas a maioria de nós não está acostumada a perceber que nós enxergamos Cristo mais quando a gente convive com outros. Porque para muita gente nós aprendemos assim, e na igreja é importante, viu? Mas se você não tiver o seu momento especial lá com o Senhor Deus, você não cresce. Eu sei o que eles estão querendo dizer, a importância de nossa devoção privada. Mas Paulo está tentando mostrar que Cristo cresce aos nossos olhos quando a gente convive com pessoas. Cresce aos nossos olhos. Ele fica maior, mais belo, mais rico e tesouro precioso. Portanto, tanto o contato com outros quanto nosso relacionamento com Deus são úteis para que Cristo cresça aos nossos olhos. Então, Paulo quer o quê? Que seja desvendado esse mistério a cada dia em que crescemos na fé. Quando ele fala do mistério, ele disse em outros lugares de Colossenses, principalmente no final do capítulo 1, versos 26 e 27, também em Efésios, que esse mistério era Cristo ser mostrado a todos os homens, não só judeus, mas gentios. E mais ainda, em Colossenses a ênfase é que Cristo está em nós. Cristo não é só alguém para a gente recorrer de vez em quando, mas Ele adentra os lugares mais indignos, como os nossos corações. Cristo em nós, a esperança da glória. É isso que ele diz em Colossenses 1, 27, como sendo o mistério. E aí ele fala que esse mistério já foi revelado. Então por que ele diz que nós temos que compreender plenamente o mistério de Deus Cristo? Porque embora eu possa dizer para você o que é o mistério, vai levar um tempo para você entender o mistério. Às vezes a gente tem desses momentos. Momentos em que a gente sente que alguma coisa ganha um sentido mais profundo. Ela ganha um significado maior. E aí você é capaz de dizer assim, Cristo é o meu tesouro. E para outra pessoa dizer, é verdade. Mas para você significa tanto. Porque aquilo ganhou um novo sentido. Você entende melhor o mistério. Porque a cada dia isso foi desvendado. Você cresceu na fé. Então, Paulo está preocupado aqui com essa ideia da gente explorar mais. Um autor que eu li, ele fala muito ele usa uma ilustração de que Cristo é uma rica mina que esconde uma riqueza de minerais preciosos. Você não precisa ir para outro lugar, você precisa cavar mais fundo. Precisa cavar mais fundo. É que você não conhece. Você fala assim, pessoal, vem cá ver a mina. É que você não entrou nos corredores subterrâneos dessa mina. Você foi em parte deles, mas você precisa ir mais fundo. Você não percebeu quanta coisa tem. É isso que Paulo quer. Ele quer que a gente cresça, que a gente deseje mais conhecer a Cristo. Essa é a ideia. E quando eu falo de crescer, de conhecer melhor a Cristo, então nós precisamos agora falar da outra coisa, que está relacionada. Mas se o crescimento é o propósito positivo, agora vem o propósito negativo, que é discernimento. Veja o que diz o versículo 4. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Se o primeiro crescimento
Primeiro propósito. O segundo propósito é discernimento. Paulo não quer que outros enganem os de Colossos. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Por quê? Porque aqui está algo em que muitas vezes nós nos mostramos infantis. Eu quero dizer o seguinte: às vezes nosso amor e nossa devoção pelo Senhor não é acompanhada de discernimento, então a gente bebe o que nos é dado. Eu costumo dizer que quando a gente está em situação de desespero, mas a gente não tem discernimento, a gente faz qualquer coisa que nos mandarem fazer. É igual mãe que está com um filho doente, e aí alguém fala assim: olha, se você der 3 pulinhos às 3 da tarde, atrás da porta, funciona. Aí ela tem vergonha, ela olha para um lado, olha para o outro e faz. Né? Por quê? O moleque está doente, não sara. Ela está tão desesperada que ela é vulnerável a qualquer tipo de ensino. Eu estou dando um exemplo radical, mas a gente já viu isso acontecer. A gente já viu pessoas fazerem as coisas mais loucas. Por quê? Porque elas querem alguma coisa mais do que tudo e nada está dando certo. Às vezes, em termos de espiritualidade, é assim. A gente gostaria que a nossa família fosse mais ordeira, sabe? Que os meus filhos honrassem mais a mim e ao meu marido. E aí a gente vai em conferências, a gente vai em busca de soluções, a gente quer que alguém nos dê o livro que vai resolver o nosso problema. Né? A gente quer ir naquele conselheiro que vai falar aquela palavra que você fala: não, agora resolveu tudo. A gente busca essas coisas. Nós somos românticos, a gente está atrás disso o tempo todo. E Paulo sabe que quando a gente está atrás desse jeito, e às vezes sem discernimento, nós somos isca perfeita para os raciocínios enganosos. Ele sabe disso. Por isso que em meio a toda a sua preocupação, ele fala assim: não se deixem enganar por raciocínios falazes. É como se a espiritualidade proposta pelos falsos mestres fosse um mistério oculto, uma espiritualidade superior, só eles têm. E Paulo está dizendo: não. Se você quer uma coisa oculta, que é mistério, isso já foi revelado a vocês, está em Cristo. Então busque a Cristo. Nele estão depositados todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então é como se Paulo estivesse dizendo: olha, vocês não precisam de mais nada, vocês só precisam de Cristo. Bem, estou dizendo isso tudo por quê? Porque às vezes a gente pensa em espiritualidade sem boa teologia. E a espiritualidade sem boa teologia é rasa, é sem raiz, e está fadada a ser enredada por falsos ensinos. Algumas de vocês, às vezes não conseguem achar tempo para ler um bom livro. Eu já vi essa reclamação de muitas mães: ai pastor, eu até queria ler mais, mas assim com os guri em casa tá difícil. Né? Com as coisas que eu tenho que fazer, o trabalho, a casa, as crianças, o marido, eu sei. Mas ainda que você não seja a teóloga, e eu não estou fazendo esse tipo de súplica, eu quero que você entenda o seguinte: que sua vida com Deus vai refletir os fundamentos que você tem. E se os seus fundamentos são ruins, quando tem tempestade, a casa abala. Por isso que a gente nunca pode falar de espiritualidade sem uma teologia sã, porque senão a gente está fadado a ser enganado por falsos ensinos. E é isso que Paulo quer, ele quer uma vida limpa. Paulo vai falar de um monte de coisa linda a partir do capítulo 3. Sobre relacionamento na luta contra o pecado, ele vai falar de relacionamento na igreja, ele vai falar de relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre senhores e servos, relacionamento com os de fora da igreja. Ele fala de tudo isso que tem a ver com vida cristã, mas antes disso ele precisa fincar você em Cristo como seu maior tesouro. Ele precisa fazer isso, porque ele sabe, se você não entender essa primeira parte, a segunda vai ser muito legal, prática, como eu gosto de palavra prática, pastor. Gosto assim quando alguém vem dar aquelas dicas, inclusive quando alguém fala assim, vou falar sobre educação de filhos, você está esperando aquela dica perfeita para você usar. Porque se alguém falar assim, que você tem que fazer que o seu filho ame e tenha Cristo como seu maior tesouro, você fala assim: eu já sabia essa. A gente quer aquela dica, né, prática, aquela que você fala assim: uau! Nossa, eu nunca tinha pensado nessa, vou comprar esse livro. A gente quer essas coisas. Você percebe como a gente está em busca de coisas que os colossenses também estavam. Eles queriam atalhos espirituais para resolver os seus problemas. É aí que você está mais sujeita a enganos. Entendeu? É aí que a gente está sujeito a enganos. E Paulo está falando: não, você tem tesouros que você não conhece em Cristo. Inclusive, uma das coisas que eu acho mais linda, e eu quero destacar isso à medida que eu encerro, é que quando Paulo, uma coisa que eu aprendi estudando esse texto, quando Paulo escreve esse trecho que a gente está estudando, em especial os versos 2 e 3, ele usa várias palavras que estão em Provérbios 2.
dos versos 1 a 8, várias. Se você fosse fazer uma comparação, eu li pessoas que fizeram essa comparação entre o Antigo Testamento em grego, chamado Septuaginta, do capítulo 2 de Provérbios, e Colossenses 2, você começa a ver um monte de palavra igual, você fala assim, gente, o que é isso? Olha só, Paulo estava tão cheio da palavra, que o seu palavreado respingava a Escritura. O que saía da boca dele era Escritura o tempo todo. Então, ele estava tão cheio dessa palavra sapiencial de Provérbios, que quando ele recomenda coisas aos Colossenses, vem Escritura após Escritura da sua boca, da sua pena. Era o que eu gostaria que nós tivéssemos também. Ser cheio de sabedoria e de conhecimento significa que quando a gente fala, é como se a gente estivesse ouvindo a Bíblia. Já pensou que legal? Nossa, quando ela fala, parece que eu estou ouvindo a Bíblia. Isso significa que a gente está cheio. E Paulo falou disso em Colossenses. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ele era um exemplo disso. Ele não está falando essas coisas sem buscar essas coisas. Ele é um exemplo disso. Então eu termino perguntando a você algumas coisas, para você pensar. Você é capaz de desgastar-se até por pessoas desconhecidas por amor a Cristo? Eu não estou perguntando se você se desgasta por outros. Eu sei que você, como esposa, como mãe, normalmente faz isso. Não é isso que eu estou falando. Estou perguntando se você é motivada a amar o próximo por causa do seu amor a Cristo. Isto é, se o seu amor por Cristo é o que leva você a fazer coisas que normalmente não são agradáveis. Mesmo em relação às pessoas que você conhece agora, você deseja e ora principalmente para que sejam unidos no amor e convictas em Deus? Aqueles dois anseios, dois pedidos? Você se preocupa com os seus amados para que, acima de tudo, obtenham crescimento e discernimento? É isso que você deseja para os seus filhos quando você ora por eles? É isso que você deseja para o seu marido quando você ora por ele? É isso que leva você a servir a sua casa, as suas amigas? É isso que leva você para o trabalho ou para a escola? É isso. Será que você anseia mais do que tudo que eles conheçam o tesouro das riquezas da vida em Cristo? Eu termino com uma história que muito me ensinou, de uma maneira agridoce, por assim dizer. Quando eu era adolescente, eu morei numa cidade americana chamada St. Louis. E lá, no 4 de julho, é muito comum nas cidades americanas ter aquela festividade por causa do Dia da Independência. E lá no centro da cidade eu encontrei um grupo de brasileiros que estavam fazendo uma viagem de final de intercâmbio. Passaram um ano fora, fazendo intercâmbio, aí estão fazendo uma viagem por cidades dos Estados Unidos antes de voltar para o Brasil. E aí eu fui conversar com alguns deles, eu vi que estavam falando português, eu era um brasileiro morando lá um tempo, queria conversar com eles, e aí descobri quem eles eram e perguntei, vocês estão com vontade de voltar? Porque eu estava louco para voltar. E aí a maioria deles falou, sim, 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 e aí um deles falou, não. Como não? Eu pensei comigo, né? O nome dele era Alex, e o Alex falou assim que não desejava voltar, porque quando ele estava lá, ele conheceu amigos que o apresentaram a Jesus Cristo. E a grande preocupação dele era voltar para uma família que não conhecia Cristo. Ele não sabia se ele estava preparado para enfrentar isso. Ele era um bebê na fé. E ele já amava os seus amigos. Quando eu ouvi aquela história, eu entendi por que ele não queria voltar. Eu ainda queria, mas eu entendi por que ele não queria. E naquele dia que eu conheci o Alex, Deus me deu um amor por esse moço que eu não consigo explicar. Mesmo sendo um adolescente, eu não tinha mais do que 15 anos. Eu orei pelo Alex durante anos. Anos. Eu nunca mais vi o Alex. Eu não sei se o Alex está vivo. Eu não sei se eu o verei de novo em vida ou só na glória. Mas eu lembro de uma coisa que me marcou. No tempo que eu orei, e não foi sempre que eu orei, e essa é a parte amarga da história, porque eu parei de orar. É que no tempo em que eu orei, uma das coisas que mais me marcou é que um amor genuíno por alguém que a gente não conhece leva a gente a orar pelas coisas mais sublimes. Eu nunca orei pela saúde do Alex. Nunca orei por sucesso. Nunca orei por proteção. Eu só orei para que ele amasse a Cristo e ficasse firme em Cristo. Que ele fosse preservado na fé. Pena que eu não orei assim por muito tempo. Não tanto quanto eu gostaria. Mas todas as vezes que eu lembro do Alex, eu choro. Eu tenho vontade de expressar esse amor por gente que eu não conheço assim também. Eu quero voltar a amar pessoas com quem eu tenho pouco contato, porque eu amo a Cristo. Eu quero ter esse amor, que ora pelas coisas mais sublimes e suplica pelas coisas mais importantes. É o que eu espero que você tenha.
É o que eu espero que eu tenha, porque é isso que a palavra nos convoca a ter. A Cristo como nosso tesouro maior. Vamos orar. Pai do céu, muitas vezes a correria da nossa vida faz com que nós percamos de vista o mais importante. Isso não é clichê, Senhor, isso é verdade. O Senhor é o nosso maior tesouro, mas às vezes isso não fica evidente para as pessoas. E às vezes não fica evidente para nós mesmos. Há muitas irmãs minhas aqui que te amam, eu sei disso. Mas elas também sabem que o amor delas por ti é falho. Por isso, todas as vezes que nós ouvimos falar sobre ter a Cristo como nosso tesouro maior, nós somos obrigados a confessar nossos pecados. Obrigado, Senhor. Obrigados. Afinal de contas, nem sempre nós tememos só o Teu nome. Nem sempre o nosso tesouro é o Senhor somente. Nem sempre o Senhor é alvo do nosso maior deleite. Perdoa-nos. E edifica-nos de tal forma que a gente mantenha em vista o alvo. Não que nós tenhamos alcançado, como Paulo disse aos Filipenses, mas prosseguimos para o alvo. Queremos crescer mais. Queremos discernir melhor. Queremos estar vinculados uns aos outros em amor. E temos plena convicção, plena certeza no relacionamento que temos contigo. Que essas coisas estejam presentes em nós, Senhor, para que o povo que nos cerca, para as pessoas que nos cercam, sejam elas crentes ou não, que elas venham a ser edificadas, impactadas, iluminadas pelo que significa ter a Cristo como nosso maior tesouro. Nós oramos em nome dele. Amém.